E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport Center da ESPN e o Tá na Área do Sport TV, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras direto dos Estados Unidos, galera. Fique aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E por falar em Palmeiras, o nosso assunto agora é a situação de Estevão e possíveis reforços. Estevão está muito próximo da sua despedida no Verdão, não faz, na opinião de muitos, um bom Mundial até aqui e a equipe pode se reforçar também nessa janela. O Vinícius Nicoletti traz esse pacote de informações do Verdão. O Palmeiras já tem um nome para substituir Estevão. É o paraguaio Ramon Sosa, que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O atacante se transferiu para o futebol inglês no meio do ano passado, mas não conseguiu espaço no time que foi 7º colocado da Premier League. Sosa despontou no Olímpia do Paraguai em 2021, mas se destacou no Talleres da Argentina. O clube alviverde fez proposta para o Nottingham Forest, mas o atacante paraguaio aguarda o desenrolar da janela de transferência na Europa para definir o futuro. Mesmo de olho no mercado, o Palmeiras segue focado no Mundial de Clubes. O time alviverde vai enfrentar um adversário bem conhecido nas oitavas e espera que a sua última grande joia da base mantenha esse mesmo foco antes da despedida. Com apenas 18 anos, Estevão chegou no Mundial de Clubes como o grande nome do Palmeiras na competição. Artilheiro e jogador com mais participações em gols do time durante essa temporada. Mas no Mundial ainda não brilhou como se esperava. Ainda é o cara que mais cria no time, com 18 ações na área do adversário. É também o jogador palmeirense que mais finaliza. Foram 7 chutes nos 3 jogos, mas apenas um na direção do gol. Depois do confronto contra o Inter Miami, o jovem atacante reconheceu a dificuldade em manter o foco no Mundial diante da iminente transferência para o Chelsea. Um desempenho que já divide opiniões da torcida. O Estevão já tá com a cabeça no Chelsea, não tá jogando mais nada, já tem que ir lá pro Chelsea. Tem que entrar o Alain e deixar ele comer banco. É exagero, pode pôr ele jogar, pode pôr ele jogar. É menino, oportunidade, tem que dar e ele tem qualidade. Os números diante do próximo adversário também não são animadores. Estevão enfrentou o Botafogo 5 vezes e nunca saiu vitorioso com o Palmeiras. Foram 2 empates e 3 derrotas. Nesses 5 confrontos, ele também não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O próximo duelo contra o Botafogo no Mundial é a chance de mudar essa imagem. Estevão talvez esteja diante do maior desafio da sua promissora carreira. Ou segue para a última dança em grande estilo com o Palmeiras, ou pode se despedir sem deixar muita saudade. Pergunta na tela é: devendo? Estevão em 3 jogos do Mundial não fez gol, não deu assistência. No entanto, tem alguns índices em que ele lidera o ranking do time. Ações da área rival, dribles certos, grandes chances perdidas e, que não é uma boa para você estar liderando, mas enfim, quem cria chances tem também as chances e aí ele não está convertendo. Impedimentos, lidera, finalizações certas, ele é o terceiro com 1. Começando contigo, André, no sentido de a importância para ele nessa reta final de fazer um grande jogo. Eu sei que você não gosta de tratar nessa forma obrigatória, mas qual é a importância que ele tem em um jogo contra o Botafogo para o Palmeiras, mas para ele nessa saída deixar essa impressão máxima? As importâncias são as maiores possíveis, porque é verdade. O Estevão até agora não fez um Mundial como se imaginava que ele fizesse. Um jogador que carregava muita esperança, né? Uma perspectiva de capacidade de decidir jogos, de desequilibrar essas partidas. O Palmeiras e o torcedor do Palmeiras contam muito com ele ainda, porque o Palmeiras pode passar pelo Botafogo e ter desafios ainda mais profundos e ainda mais legais nesse Campeonato Mundial de Clubes. E aí o Estevão tem diante dele, junto com os seus companheiros, uma tremenda oportunidade de se apresentar, de fazer um jogo de acordo com o potencial dele,
de acordo com os jogos que ele normalmente faz aqui no Brasil, desde que ele chegou ao time principal do Palmeiras. Ele é um cara extremamente perigoso jogando futebol, temido pelos zagueiros, muito decisivo, às vezes incontrolável. Tudo isso a gente não viu por parte do Estevão no Campeonato Mundial ainda, mas ele tem mais um jogo. Contra uma equipe que ele conhece, contra jogadores que sabem do potencial dele. Acho que os enfrentamentos são diferentes. O temor que ele causa nos jogadores de defesa de uma equipe brasileira é um. O temor que ele causa em jogadores que não estão acostumados a enfrentá-lo é outro, porque é uma coisa que vem do estudo, do vídeo. É um jogador driblador, tem que tomar cuidado e tal. Mas aqueles que já sofreram com ele, aqueles que já sentiram na pele como ele pode ser um jogador muito decisivo, muito influente e, de certa maneira, causador de momentos embaraçosos para aqueles que o marcam, esse é um fator diferente quando o adversário é uma equipe brasileira. Então é um jogo de tremenda importância para o Palmeiras e, obviamente, para o Botafogo também, mas estamos olhando agora pelo ângulo do Estevão e para ele individualmente para mostrar aquilo que ele ainda não conseguiu fazer. Aumenta a pressão? Aumenta, claro que sim. Ele é um menino de 18 anos? Sim, mas a gente sempre tem elogiado aqui a compostura dele, o amadurecimento que ele demonstra, uma coisa precoce para a idade. Talvez o Mundial de Clubes esteja sendo para ele uma coisa pesada demais. Ou ele aparece contra o Botafogo e todo mundo vai falar, olha, era isso que se esperava dele. Finalmente ele apareceu. Jailson, quanto enfrentar o Botafogo, e aí para o torcedor do Botafogo não falar, o que tá falando da gente? Tá achando que é fácil? Não, não, não. Me refiro a ser, como disse o André, um encontro dos nossos, entre iguais. Botafogo é mais difícil do que pelo menos 2 times da chave do Palmeiras, e a considerar o que o Porto jogou, 3, talvez. Talvez seja o grande compromisso do Palmeiras. Certo. Mas o Estevão conhece. Sim. Quanto isso ajuda o Estevão ou atrapalha? Acho que fica uma situação um pouco mais natural para ele, de simplesmente entender tudo que vai estar sendo falado ao seu redor. Por exemplo, uma coisa boba, né, que a gente fala, mas vai estar todo mundo ali falando a mesma língua, e aí ele acaba se habituando ao pensamento do seguinte: estou em casa, eu não estou jogando Mundial, um exemplo. Eu estou em casa, estou jogando no Campeonato Brasileiro, um exemplo. Só que a questão é que o Estevão, para mim, o André tocou no ponto do Mundial ser acima, né, para ele. Por exemplo, essa jogada que a gente está vendo agora no telão é o tipo de jogada que ele não perderia o gol. Ele chaparia a bola num canto contrário do goleiro e sairia comemorando. Ele escolheu chutar forte, diferente do que ele geralmente faz. Então, para mim, o Estevão, ele está tentando jogar. Ele jogou pelo lado direito, por exemplo, como vem jogando na maior parte da sua carreira. Foi deslocado pelo lado esquerdo contra o Porto. Dali ele criou algumas oportunidades, mas ele acabou perdendo, por exemplo. Essa daí ele tira do Richard Rios. Depois tem toda a questão que o Richard reclama com ele. Depois ele teve uma finalização pelo lado esquerdo que o zagueiro conseguiu alcançar porque ele demorou um pouco para escolher o que ele ia fazer. Depois ele até criou algumas oportunidades pelo lado direito, mas ele ainda não está sendo o Estevão que a gente viu por aqui. E eu acredito que o enfrentamento com outros times de outros continentes, em relação ao enfrentamento físico, ele sentiu um pouco. Acho que a questão dos laterais seria um pouco mais fortes fisicamente. E o Estevão é muito mais magro do que os laterais adversários. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a vê-lo tirar os adversários no talento, na agilidade, no pensamento. Mas lá os caras também, além da experiência, têm uma força física danada. E o Estevão ficou em dificuldades. Vamos ver se com esse confronto doméstico ele entrega um pouco mais para o torcedor palmeirense, que sim, já está sentindo um pouco essa questão do Estevão não conseguir definir grandes jogos. Quem está voltando a viver bons momentos, recuperar uma boa fase, é o atacante Paulinho. Passou por cirurgia, a situação dele não é fácil, é o retorno lendário. Vamos lá, deu a volta por cima o Paulinho, mesmo sentindo bastante dores após se recuperar de uma cirurgia para tratar de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. O atacante Paulinho tem sido fundamental para o Verdão. No jogo contra o Inter Miami, na última rodada da fase de grupos, ele entrou no segundo tempo e foi um dos destaques do time. Na tela, os números dele.
Contato com a Filadélfia, onde os dois brasileiros se enfrentarão nesse sábado. Tem Palmeiras e Botafogo. Vou chamar a Gabi Ribeiro aqui para o Papo no Tá Na Área com informações do lado alviverde. Gabi, boa noite para você, bem-vinda. Informações sobre o time do Abel Ferreira, que é um time também que a gente fica de olho para saber a escalação, né? Um time que foi muito diferente em relação a essas partidas da fase de grupos. Tudo bem? Tudo bem, Bené, Camila, Pedro, Felipe, todo mundo que tá ligado com a gente no Tá Na Área. Pois é, muitas questões sobre essa escalação do técnico Abel Ferreira para o jogo de sábado, né? A gente já tá aqui na Filadélfia, a delegação do Palmeiras ainda não tá por aqui, só vem amanhã na parte da tarde. Ainda tá treinando lá em Greensboro, na Carolina do Norte. Treino hoje pela manhã por lá, treino à tarde também, aí treino fechado. E aí amanhã também tem o último treino, que vai ser ainda na Carolina do Norte. Aí no período da tarde, sim, a delegação do Palmeiras vem aqui para Filadélfia para cumprir todos aqueles protocolos do dia anterior ao jogo, entrevista do técnico Abel Ferreira, os jogadores também falam no campo, vão fazer o reconhecimento de gramado, enfim, tudo aquele protocolo que a gente já conhece. Em relação ao time, algumas mudanças a gente já pode esperar, principalmente por causa do departamento médico. O Aníbal Moreno estava treinando hoje, na verdade ontem ele já estava em campo, mas fez um trabalho de fortalecimento muscular separado dos outros jogadores. Hoje, pelo menos na parte que foi aberta para a imprensa, a gente pôde acompanhar que ele estava treinando normalmente com os jogadores, fez o aquecimento, participou daquela roda de bobinho. Então a tendência é sim de que o Aníbal Moreno esteja à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo de sábado. A ver se o Abel vai optar por uma escalação com o Aníbal. Agora, por tudo aquilo que a gente viu que o Abel falou depois do jogo contra o Inter Miami, a tendência é muito grande, sim, de que o Aníbal volte para esse time, até porque o próprio Abel reconheceu que teve uma escalação ali que ficou devendo muito na questão de marcação, no meio-campo, mais pegada na função de primeiro volante. Então a gente pode esperar aí o Aníbal Moreno de volta entre os titulares. A situação do Murilo, que a gente já trouxe no Tá Na Área de ontem, está fora do jogo e a princípio também fora da competição. Claro, o Murilo ele continua com a delegação por aqui, vai fazer o tratamento para uma recuperação, mas numa eventual vitória do Palmeiras em cima do Botafogo, quartas de final, aí é muito difícil que o Murilo consiga se recuperar, porque teve uma lesão muscular, vai levar aí algumas semanas o Murilo para estar de volta. Então a tendência é de que o Abel tenha a dupla de zaga, que também acabou sendo improvisada ali, ainda no primeiro tempo contra o Inter Miami, o Bruno Fux e o Gustavo Gomes. Agora, fica também uma dúvida ali quando a gente olha para o ataque. Será que o Rafael Veiga vai continuar entre os titulares? Ou o Maurício, que tem entrado bem, que entrou bem contra o Al-Ahly, que fez gol contra o Inter Miami, o gol de empate do Palmeiras. Será que ele vai voltar a ter uma oportunidade? Ele que foi titular no jogo contra o Porto, lá na primeira rodada da fase de grupos. Ou se o Abel Ferreira vai ter outra opção no ataque, se ele vai continuar com o Flaco Lopes, que foi titular no jogo contra o Inter Miami, ou se ele volta com o Vitor Roque. Então são vários pontos aí que só o Abel vai poder dizer mesmo na entrevista coletiva. Não que a gente tenha muita expectativa de que ele vai revelar o time antes do jogo, antes da 1 hora protocolar ali em que os técnicos têm que trocar a escalação, mas é uma pergunta que com certeza será feita na entrevista coletiva de amanhã. Agora, enquanto tudo isso está rolando aqui na Copa do Mundo de Clubes, também o Palmeiras está se movimentando no mercado. Informação de hoje à tarde dos nossos setoristas, o Thiago Ferri e o Caê Mota, de que o Palmeiras está avançando a negociação do atacante paraguaio Ramon Sosa, atacante que joga na Premier League, na Liga da Inglaterra, no Nottingham Forest. Ele que é um jogador que atua ali como ponta esquerda, então o Palmeiras já está pensando ali em como vai armar esse ataque com a saída do Estevão, pensando que o Estevão logo depois da Copa do Mundo de Clubes vai deixar o Palmeiras, aí então já seria uma opção para o Palmeiras ter o Ramon Sosa na ponta esquerda, colocar o Facundo Torres, que é um jogador que joga na ponta direita e está improvisado na posição dele de origem, pensando também que tem a situação do Paulinho, que é uma situação que levanta um alerta, né? O Paulinho que tem entrado nos jogos, em todos os jogos aqui na Copa do Mundo de Clubes, mas a gente já sabe que ele não pode atuar muito mais do que 30 minutos. Na verdade, no jogo contra o Inter Miami, o Paulinho até estava em campo por mais tempo, mas também já foi ali um pouco mais sofrido para ele. Ele mesmo deu entrevista falando sobre isso. Ele está sofrendo nessa recuperação da cirurgia. Então, é um ponto aí que o Palmeiras já coloca de olho no mercado, pensando tanto nessa movimentação em relação ao Estevão, como na situação do Paulinho, a ver como vai se movimentar o Palmeiras depois, assunto para depois da Copa do Mundo de Clubes.
como eu disse, amanhã o treino ainda na Carolina do Norte, ainda em Greensboro, e à tarde a gente vai estar esperando a delegação no estádio para esse reconhecimento de gramado e para tirar todas essas dúvidas, quem sabe, o Abel Ferreira na entrevista coletiva. Palmeiras empatou com o Porto 0-0 na estreia, 2-0 sobre o Al Ahly no segundo jogo e depois, com um certo drama, né, foi buscar um empate contra o Inter Miami de Messi e Suárez, né, saiu atrás, perdendo por 2-0, mas conseguiu 2-2, são 4 gols feitos, 2 gols sofridos, aí a artilharia com um gol para cada, Paulinho, Maurício e Flaco Lopes, as assistências, né, de Maurício e Alan, e a lista de pendurados ela é vasta do Palmeiras, começando pelo Giai, que ficou fora, inclusive, do jogo contra o Inter Miami. Tem Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Richard Rios, Piquerez e o técnico Abel Ferreira também tomou o cartão na estreia, né, pela Copa do Mundo de Clubes. O que esperar desse time? É difícil essa pergunta, eu sei, porque tem muitas alternativas o Abel, até pela forma de jogar. Talvez, esperando uma dobra de lateral, o Abel possa pensar numa estratégia parecida também. Ele já fez isso algumas vezes, colocando o Giai como um terceiro zagueiro e usando de ala, talvez um Mike, o próprio Felipe Anderson. O que você espera do Abel? Ele pensando numa estratégia para rebater o que o Paiva pode fazer ou mantendo a forma de jogar do Palmeiras? Assim, eu acho difícil pensar numa mudança de formação do Palmeiras para o jogo. Eu acho que vai ser aquele Palmeiras que com bola é aquela estrutura de 3-4-2-1, que foi o melhor Palmeiras da temporada, era nesse desenho tático, né? Com o Botafogo, concordo com o Bastos, eu entraria com o Cuiabano também, 4-2-3-1, Savarino por dentro, Arthur na direita e o Igor Jesus lá na frente. Com relação ao Palmeiras, eu, assim, repito aqui, eu não consigo gostar do Estevão jogando como esse ala pelo lado direito. A gente viu, até postei isso nas minhas redes sociais, vários momentos do jogo contra o Inter Miami, o Estevão estava na linha de 5, fechando linha de 5 no momento defensivo lá atrás. Cara, esse cara ele é a principal referência técnica da equipe. Esse cara, quando o time rouba a posse de bola, ele não pode estar lá do lado do zagueiro. Ele tem que estar próximo da área, dentro da área, que é onde ele é mais vital, onde ele pode ser mais letal a favor do Palmeiras. Então, eu manteria essa estrutura desse 3-4-2-1, só que puxaria o Estevão para jogar por dentro e ali junto com o Maurício. Acho que o Maurício e o Veiga, que disputam posição nesse momento, acho que o Maurício mostrou mais futebol do que o Veiga nesse momento. E essa ala pelo lado direito, eu daria uma oportunidade para o garoto Alan. Eu acho que ele tem, assim, dos momentos que ele entrou, ele mostrou bem, ele entrou bem, deu velocidade, deu dinâmica para esse time do Palmeiras. E assim, embora seja muito jovem, mas, cara, Copa do Mundo é aquele torneio de tiro curto. Às vezes, uma substituição, a entrada de um jogador que você consegue mudar a dinâmica do time, consegue mudar a história do time numa competição. A gente viveu isso em 2002, a gente viu isso com a Argentina agora em 2022. Então, eu daria, das alterações que eu faria, eu entraria com o Alan na ala pela direita e puxaria o Estevão para jogar mais por dentro. Palmeiras e Botafogo se enfrentam no sábado na Filadélfia. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!